CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. Estamos no item 255, Identidade dos Espíritos. Vamos ler o Evangelho e fazer a nossa prece. O Evangelho, capítulo 8, Bem-aventurados que têm puro coração, verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então, os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que os teus discípulos violam a tradição dos antigos, visto que eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições? Jesus lhes responde dizendo: e vós, por que transgredis o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus disse: honrai vosso pai e vossa mãe. E também, aquele que disser palavras ultragentes a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: aquele que disser a seu pai ou a sua mãe, toda oferta que faço a Deus vos é útil, satisfaz a lei, ainda que depois não honre, nem assista a seu pai ou a sua mãe, e assim, por causa da vossa tradição, torna inútil o mandamento de Deus. Hipócritas, Isaías bem profetizou, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me honram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E depois, chamando o povo a si, lhe diz: ouvi e aprendei bem isto. Não é o que entra pela boca que suja o homem, mas o que sai da boca é o que suja. O que sai da boca vem do coração, e é isso que torna o homem impuro, porque é do coração que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. São essas coisas que tornam o homem impuro. O comer sem haver lavado as mãos não o torna um homem impuro. Então seus discípulos se aproximaram dele e disseram: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele respondendo disse: toda planta que meu pai não plantou, que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Deixe-os, são cegos com que conduzem cegos. E se um cego conduz outro cego, ambos cairão no fosso. Mestre Jesus, aqui nesta casa de amor, nos reunimos mais uma vez para estudarmos a doutrina espírita. Nesta bela manhã que Deus preparou para todos nós, que saibamos aproveitar esses momentos de enlevo, de aprendizado. E para que isto aconteça, Senhor, aproxima de nós os nossos benfeitores espirituais, os nossos guias, que em Teu nome evocamos. O altivo, o diretor da nossa casa de amor, com a coluna de espíritos que sustentam o nosso CEAP. O Ernesto Bozano, patrono deste estudo, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor, do Teu amor, Jesus, em nome do nosso amor, Lourdinha, do amor de Deus acima de tudo, é que pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Bonito o Evangelho, essa passagem, né? Tem coisa beça aqui para se refletir. Mas como não é a aula do Evangelho, isso vai ficar para a aula do Evangelho. Então nós estamos aqui no item 255. Identidade dos espíritos. Provas possíveis de identidade. Distinção entre bons e maus espíritos.
questões sobre a natureza e a identidade dos espíritos. Vamos lá. Provas possíveis de identidade. Como que você vai identificar um espírito, né? Ele está dizendo aqui, provas possíveis. Você não está vendo o espírito. E mesmo quem vê o espírito, não é uma prova de identidade. Porque o espírito, se não for um bom espírito, ele pode enganar o médium vidente. Ele vai dizer que é o fulano e não é o fulano. Tem uma passagem muito engraçada que quem conta é o professor José Jorge. Num livro dele, ele conta várias histórias. E uma delas é que aquelas palavras antigas, um confrade foi para uma cidadezinha lá, uma certa cidade, e tinha um centro espírita, e que Santo Agostinho dava mensagem. E o centro estava cheio, porque Santo Agostinho estava dando mensagem ali. E ele falou assim, Santo Agostinho dando mensagem. Eu vou lá falar com Santo Agostinho, é uma oportunidade, eu vou saber. O título dessa história, dessa narração que ele colocou, é Como é Bom Ser Bom. Esse é o título. Aí, aquela ruma de gente para falar com Santo Agostinho, ele entrou na fila também. Quando chegou a vez dele, o espírito perguntou, e você, meu filho? Não, eu vim aqui para saber, só queria saber como é que está Santa Mônica. Eu queria saber notícias de Santa Mônica. Aí o espírito, Santa Mônica? Eu não sei de Santa Mônica. Como é que eu vou saber de Santa Mônica? É mais ou menos assim a história. Ué, mas você não é filho de Santa Mônica? Não, eu não sou filho. E fez uma outra pergunta pertinente lá a Santo Agostinho. Ele, não, eu não sou filho de Santa Mônica. Mas você não é Santo Agostinho? Aí o espírito, não, eu sou Agostinho. O santo ficou por conta deles. Eles é que começaram a me chamar de santo. Como eu não achei nada demais, né? Aí o título é Como é Bom Ser Bom. Então você vê que nesse caso ali ele identificou, mas o povão e as pessoas também têm uma ideia errada do mundo espiritual. Acha que é espírito que conhece tudo, que sabe tudo. Sendo bom ou sendo mal, ele pode tudo. Se tem uma coisa que espírito bom respeita, é o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. Ele respeita o livre-arbítrio. O mal não tem escrúpulos. O mal não tem escrúpulos. Então, se você decidir fazer alguma coisa que não esteja dentro da ética, da moral, eles não podem fazer nada. Por isso falam sempre da vigilância. Que se você estando em vigilância, você estando em oração, você está em contato com eles, aí eles vão te proteger. Na mensagem de ontem dada aqui, o espírito guia da casa disse assim, poucos são aqueles que agradecem o despertar, né? Amanhã, o dia que começa. Porque quando você faz uma prece agradecendo a Deus o dia que começa, a vida que você tem, você já está entrando em sintonia com as forças superiores, com Deus, com Jesus, com seus guias, né? E Deus age através dos benfeitores nossos de cada dia. Então vamos continuar aqui na identidade. Item 255. A questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo. É que, de fato, os espíritos não nos trazem um ato de notoriedade, e sabe-se com que facilidade alguns dentre eles tomam nomes emprestados. Aí, que nós acabamos de dizer, né? Assim, depois da obsessão, esta é uma das maiores dificuldades do espiritismo prático. Aliás, em muitos casos, a identidade absoluta é uma questão secundária e sem importância real. Para quem não conhece a doutrina espírita, acha isso um absurdo. Por que vai ser secundária? Como é que eu vou saber com quem eu estou falando?
É secundária porque em determinados casos você não vai conseguir identificar o espírito. Por exemplo, a mensagem que foi lida ontem aqui, está assinada. Um espírito protetor da casa. Um espírito trabalhador da casa. Mas quem é o espírito? É secundário. O que importa é a mensagem. Aquela mensagem ali é digna de um trabalhador do SEAP? Não importa. Não importa se foi Maria, não importa se foi o Altivo, se foi o Chico, se foi Leon Denis, se foi Allan Kardec, se foi o seu José, não importa. O que importa é o conteúdo. O conteúdo. É elevação? É digna de um espírito elevado? A gente vai ver isso lá na frente aqui. Está entendendo? Muitas vezes o médium, e o Altivo fazia muito isso, ele não quer dizer assim, ó, quem deu essa mensagem foi Allan Kardec, foi o Chico. Ele não identificava o espírito. Um espírito amigo. Ele não identificava. Às vezes, o Valdeci até colocou bem aqui na aula que ele deu aqui, na segunda-feira. Ele, uma vez, o espírito assinou. E ele não se achou digno da assinatura daquele espírito, porque ele não estava acostumado, era um espírito elevado, era um Inácio, ele não assinou. Depois ele teve prova de que era realmente aquele espírito, mas não era o guia dele. Por quê? Muitas vezes o Chico já estava calejado, ele podia colocar o nome que ele quisesse, né? Mas nós, você bota um nome que chama atenção, um nome importante, isso vai chamar atenção. E o médium vai receber, às vezes, críticas desnecessárias, ou vão procurá-lo achando que ele é um semideus, que as pessoas divinizam o médium, acham que o médium sabe tudo. Nem o espírito sabe tudo e o médium muito menos. E o médium muito menos. Então, por isso que muitas das vezes, como ele disse aqui, não não tem a importância real, é secundário identificar o espírito. Mas em determinadas situações, por exemplo, eu recebo uma notícia da Lourdinha. É importante ter um detalhe que diga que ela é a Lourdinha, ela vai dizer alguma coisa, né, que vai identificá-la. Ontem, a gente está acostumado aqui com as mensagens aqui, do médium aqui que dá as mensagens, está acostumado. Então ele tem as características dele, está em aprendizado. E como eu falei, ele tem muito que aprender ainda, muito que aprender. Então, teve a notícia de uma determinada pessoa, eu achei o que o espírito ditou, e eu fui escrevendo, foi ditando, eu fui escrevendo. Boa. Só que não tinha como você dizer assim, ó, a mensagem era boa, é o fulano de tal. Quando a gente entregou para o interessado, ele veio, eu li para ele, ele leu, ele parou e disse assim, aqui não diz nada que caracteriza a minha tia, era a tia dele, a tia comum. Mas o que a gente podia fazer? Faltou no médium, né? Em mim eu não tenho essa capacidade, falta no médium esse detalhe que você chama de, que nós estudamos aqui atrás, do médium positivo. O médium positivo. O médium positivo, ele é dado a detalhes. Você vê a Dona Ivone ali no livro Recordações da Mediunidade? Não, foi no Devassando o Invisível, que a gente vai ter que estudar de novo aquelas duas obras, né? Os médios precisam conhecer essas obras da Dona Ivone, aliás, conhecer todas as obras dela. Então ela descreve lá o beletrista, o capítulo do beletrista. Ele foi um médico na Terra. Quando ele aparece, ela descreve até a bainha da calça não, que bota do paletó
né? O lenço branco, o bolso assim, o lenço dobrado assim, assim, assado, o corte do paletó, 30 centímetros, 20 centímetros da liba. Falei, pô, primeiro que é coisa de mulher isso aí, né? Viu todos os detalhes, né? Mas agora, olha o médium. Olha o médium. A capacidade que o médium tem. Aí você é acostumado a ler ou conviver com a dona Ivone, aí vem perguntar para o Newton, vai perder tempo, né? Porque a gente vai raciocinar. Aí vamos lá, a mensagem lá que a médium deu para a pessoa. A mensagem estava boa. Muito boa. Muito boa. Mas foi dado um detalhe para ele, porque ele é descrente, a pessoa é descrente. Foi dado um detalhe muito importante, mas a médium deu um detalhe. Ela não botou no papel, mas falou um detalhe que na hora eu percebi, mas eu fiquei quieto, porque eu já tinha falado. Eu não ia falar a segunda vez. Eu já tinha falado para ele. Aliás, eu cheguei a falar 2 vezes com ele. Ele não deu a devida atenção. Na verdade, o problema é dele, né? Ele é que está buscando aí a orientação. Então foi orientado para ele, foi dada a orientação, dito a ele para ele trabalhar, estava na hora de trabalhar, é médium, precisa trabalhar. Nós falamos com esse médium, você não precisa ficar aqui na casa, vai buscar onde você quiser, vai para uma igreja, eu falei com você, vai para o centro, vai para um terreiro, vai para onde você achar que você se sentiu bem, mas você tem que trabalhar, cara. Mas ele não acredita. Então ele já chegou aqui com a descrença do que acontece com ele. Mas olha o detalhe que o Espírito deu. O detalhe. Falou assim, você quer saber a sua história? Aí foi falando com ele. Você compra um livro tal. Vai ler. Poxa, eu li o livro, não tem muito tempo. Falei, eu vou ler de novo o livro. Eu falei, não, eu vou ler. Eu tenho uma história, você vai lendo um ou outro, você tem que fixar para lembrar. Não, vou dar uma relembrada. Peguei o livro, comecei a reler o livro, está até lá em casa, já li um pedação. Se eu for para casa hoje, eu pego firme no livro, vou até quase o final. Porque está fácil, porque aí eu vou lembrando fácil. Olha, é certinho, certo, não tem como você dizer que não é. Não tem, porque as características, pela conversa que nós tivemos, conversamos pelo menos umas 3 horas, conversamos não, foi um monólogo, nós ouvimos a pessoa falar durante 3 horas, eu só cansava o lado do braço, eu fui ouvindo, prestando bem atenção nas palavras, ouvi. No final é que ela falou, depois que ele ia embora, aí eu acho que eu falei um pouquinho, eu falei, não, vai, fomos levantando, falei, vamos embora. É certinho. A personalidade é uma outra personalidade, né? Mas o espírito é o mesmo. Os mesmos vícios, as mesmas virtudes, tudo que ele falou está ali no livro, meu camarada. Eu falei, compra o livro. Ele não comprou. Falei, você não vai comprar o livro? Eu tenho em casa, eu comprei na Amazon, por acaso eu tenho em casa. Meio que descrente. Aí o que eu podia fazer? Nada. Eu poderia até dizer assim, poderia não, ali é o personagem tal, vê se você se identifica ali. Mas eu não posso fazer isso. Ele é que tem que se identificar. Se ele lê o livro com atenção, ele vai saber de muita coisa. Muita coisa. E a carta vai mostrar para ele que é da pessoa que ele queria saber notícia. Por causa daquele detalhe lá. Ainda perguntei para o médico, vem cá, na hora que é da descrença dele, eu não deveria ter feito aquilo, que a gente força o médium, né? A gente vai aprendendo, mas a gente já está em aprendizado. Eu perguntei, você fulano, você não está conseguindo ver algum detalhe
algum detalhe para identificar o espírito, porque o espírito está aqui. Eu estava percebendo o espírito ali perto. Aí ele falou assim, ela concentrou, esperou um pouco. O seu altivo está dizendo que é isso aí que está aí na carta, é isso aí mesmo. Que ela está bem, para ele não se preocupar. Quer dizer, o altivo, o médium escuta muito bem, que já está acostumando. Está trabalhando, né? Aí você está preparando o seu perispírito, está preparando o acasalamento fluídico, fica mais fácil com o guia da casa. É mais fácil. É mais fácil. Embora o médium seja flexível, outra característica que nós já estudamos, a flexibilidade, com o guia dele, ele se expressa com mais facilidade, ele pega melhor o pensamento do espírito. E o altivo não entrou mais em detalhes. O que está dito, está dito. Você quer acreditar, você acredita. Você não quer acreditar, não acredita. Não, ele não colocou a casa em dúvida. Ele colocou em dúvida a mensagem. Nem o médium ele colocou em dúvida, não. Porque tem gente que é maldosa. Nós já vimos aqui pessoas colocarem em dúvida o médium e a casa. Tem gente maldosa. Mas esse não foi maldoso. Ele disse, mas aqui não tem nada, a mensagem está boa. É isso mesmo. É isso mesmo. Ela não teve filhos, blá, 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 blá. Mas aqui não está dizendo que é ela. Então ressuscita o Chico e vai lá buscar com o Chico, né? Eu acho, a gente vai analisando o médium, que um pouco mais para frente, um pouco mais de trabalho, que depende muito da dedicação de cada um, vai ver detalhes. Tem muito o que melhorar. Então se a gente vê um médium dando uma notícia, como essa que a gente teve ontem aí, eu dou de 0 a 10, eu dou 5,5. Tem muito ainda que aprender. Pode melhorar muito. A gente melhora infinitamente. Nós somos um número infinito. 0,1, 2 ou 0,9, 7, 8, não tem fim o crescimento. Senão eu vou chegar um dia a ser Deus. Então o progresso é infinito. Deus, sim. Então se você pegar Deus igual a 1, a criatura é 0, alguma coisa. Senão você vai cair no panteísmo. Quando eu for perfeito, eu vou engrossar as fileiras de Deus, eu vou ser Deus também. E não é por aí. Você é criado, Deus é único. Inteligência suprema. E você vai melhorando, vai atrás, correndo atrás do prejuízo. E nós aqui na Terra, como espírito imperfeito, estamos muito mais próximos da origem do que da meta. Então tem muito feijão com arroz para comer ainda. Então vamos lá ainda, nessa questão da identidade aqui. A identidade do espírito dos personagens antigos é a mais difícil de constatar. Muitas vezes ela é até impossível e ficamos reduzidos a uma apreciação puramente moral, que nós acabamos de dizer. Assinou aqui Sócrates, Platão. Pô, como é que foi Platão? Um nome conhecido. Não tem como, não conheci, não sei nem como é que é ele, o rosto dele. Não sei nem quem é. Mesmo que eu ver. Agora, a mensagem é digna de Platão? É digna de um grande filósofo. Então, tudo bem, não importa se foi Platão ou se foi Platina. Importa o conteúdo. Julgam-se os espíritos como os homens pela sua linguagem. Se um espírito se apresenta com o nome de Fénelon, por exemplo, e se diz trivialidades ou puerilidades, está claro que não pode ser ele. Mas se só diz coisas dignas do caráter de Fénelon e que este não desaprovaria, há senão prova material, pelo menos toda a probabilidade moral de que deva ser ele. A análise de Kardec é perfeita.
a inteligência dele, o senso crítico, como ele analisa e deixa fácil para a gente entender. Aí você pensa, você bota o ouvido aqui na parede, eu sempre brinco, tem um monte de gente aí, não vou falar das mulheres hoje não, quando está fora aqui do ar eu falo, tem um monte de gente conversando ali atrás, você está escutando a conversa, dependendo da conversa você vai caracterizar aquele grupo. São pessoas sérias, são pessoas levianas, são pessoas debochadas, são pessoas que querem aprender alguma coisa, estão buscando conhecimento. Você classifica, você não precisa ver. É só você ouvir. Não é? Não é assim? É o que ela diz. É o que ele acabou de dizer aqui. Pelo conteúdo. É principalmente neste caso que a identidade real constitui uma questão acessória, desde o momento em que o espírito só diga boas coisas, pouco importa o nome sob o qual elas sejam dadas. Censurarão, sem dúvida, que o espírito que tomasse um nome suposto, mesmo para falar só do bem, não deixaria de cometer uma fraude, e desde então não pode ser um bom espírito. É aqui que há delicadezas de nuances bastante difíceis de apreender e que vamos tentar desenvolver. Então vamos lá. O Dr. Bezerra de Menezes. O Dr. Bezerra é evocado em tudo quanto é centro espírita. Tem um centro espírita ali chamado Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes. Em Cascadura tem um outro, Centro Espírita Adolfo. Tem centenas de espíritos de centros espíritas com o nome do Dr. Bezerra de Menezes. Aí a gente evoca o Dr. Bezerra. Ali evoca, lá, e como é que o Dr. Bezerra faz? O espírito a gente sabe que tem um dom da ubiquidade. Quanto mais elevado, ele pode irradiar a luz. Isso é um fato. Mas eu estou vendo o Dr. Bezerra aqui. Como é que ele pode estar aqui e estar lá? Esses espíritos, eles têm uma falange que trabalham com eles. E fala em nome do Dr. Bezerra. Então ele tem espíritos que ele confia e chama aqui o doutor. Ele, não é que ele não possa vir, mas se ele tiver ocupado numa outra situação, ele pode enviar alguém da mesma envergadura dele, que vai representá-lo. Às vezes o presidente da República não pode ir em uma determinada cerimônia ou reunião, ele envia o ministro, que vai falar em nome dele. Ele não enviou o Newton, ele enviou o ministro. Ó, essa reunião vai tratar disso. Você é competente nessa área, vai lá. Eu não vou poder, você vai. Não é assim? É o mesmo princípio. Tem uma falange que o envolve. É o mesmo que se dá aí com determinados nomes da Umbanda. O pai, como é que é? Caboclo Sete Flechas. O Zé Pilintra, como é que eles falam? Esses nomes que eles dão. São vários, é uma falange. É uma falange de espíritos que representa aquele nome ali. Preto Velho. É um montão. Tem um montão. E mesmo no terreiro tem um monte de preto velho. Eu nunca fui. Olha, eu nunca fui em um terreiro. Não sei. Terreiro de Candomblé. Nunca fui. Uma vez eu vi durante uns 15 minutos ou 20, porque eu morava distante, um colega foi até minha casa e queria ir naquele, que era um parente dele, morava lá na Pavuna. E ele tinha na casa dele uma roda, né, que chama de sessão, não sei, de Umbanda, eles eram umbandistas. Ele, Nilton, me leva lá, que eu não sei direito. Ele foi na minha casa, eu levei ele até lá e eu vi de fora bem rapidamente, mas nunca frequentei, nunca fui. Uma única vez só que eu fui ali, então eu não posso falar daquilo que eu não conheço. Então vamos lá, falar mais, né? 256. À medida que os espíritos se purificam e se elevam na hierarquia, os caracteres distintivos
de sua personalidade se apagam, de alguma forma, na uniformidade da perfeição, e, entretanto, não deixam de conservar suas individualidades. É o que acontece com os espíritos superiores e os puros espíritos. Nesta posição, o nome que tinham na Terra, numa das 1000 existências corporais efêmeras pelas quais passaram, é uma coisa completamente insignificante. Notemos ainda que os espíritos são atraídos uns para os outros pela semelhança de suas qualidades e que formam, assim, grupos ou famílias simpáticas. Por outro lado, se considerarmos o número imenso de espíritos que desde a origem dos tempos devem ter chegado às primeiras fileiras, e se o compararmos com o número tão restrito dos homens que têm deixado um grande nome na Terra, compreenderemos que, entre os espíritos superiores que podem se comunicar, a maioria não deve ter nomes para nós, mas como necessitamos de nomes para fixar nossas ideias, eles podem tomar o do personagem conhecido, cuja natureza melhor se identifica com a deles. É assim que nossos anjos guardiães se fazem conhecer na maioria das vezes, pelo nome de um dos santos que veneramos e geralmente pelo nome daquele pelo qual temos mais simpatia. Segue-se daí que o anjo guardião de uma pessoa se apresenta como São Pedro, por exemplo. Não existe qualquer prova material de que seja exatamente o apóstolo deste nome. Pode ser ele, como pode ser um espírito totalmente desconhecido, pertencente à família de espíritos de São Pedro. Faz parte, nós falamos da falange, da família, como é a do Dr. Bezerra. Segue-se ainda que seja qual for o nome pelo qual invoca-se o seu anjo guardião, ele atenderá ao apelo que lhe é feito, porque é atraído pelo pensamento e que para ele o nome é indiferente. Então vamos lá, explicar isso aqui. A gente está estudando aqui o livro do André Luiz, Entre a Terra e o Céu. Aí numa reunião lá no mundo espiritual, antes de vir para a Terra, que eles vêm em missão aqui na crosta, vem um espírito falar com eles. E eles preparam um ambiente, que é um espírito elevado, prepara um ambiente, constrói todo um cenário, da vida aquele cenário, constrói com um pensamento. É um lago, uma árvore, um jardim com flores, com grama, enfim, descreve lá todo o quadro que eles vão criando, fica muito bonito. Aí vem o espírito. Aí eles fazem uma pergunta grande, o espírito chega, desenrola lá o pergaminho, mostra lá o pergaminho, responde com a passagem de Jesus. A gente já falou isso aqui, né? O outro faz uma pergunta enorme, ele, Jesus. O outro, ele, passagem de Paulo de Tarso, na carta aos Tessalonicenses. Caramba, e eles ficavam até desapontados. Pô, eu perguntei, fiz uma pergunta, ele, tudo no Evangelho, aí ele dava uma pequena explicação daquela parte ali e pronto. Aí no final pergunta, quem é esse espírito? Ele é habitante de outro planeta? Ele vem lá dos páramos celestes? E o guia responde, não, ele habita a Terra, né, em esferas mais elevadas da Terra. O nome dele era Asclépios. O que é Asclépios? Você acha que é o nome grego, né? Asclépios. Quem que conhece? Será que Asclépios é o meu anjo da guarda? Agora, quem que vai usar Asclépios, me ajuda, por favor, me proteja? Não está na sua cultura. É um nome que não... Aí vamos supor que seja o Asclépios, o meu guia. Ele é um espírito bondoso e que ele diz que esse espírito reencarna na Terra somente em missão, quando ele quer. Se ele quiser, ele pode reencarnar na Terra para cumprir uma missão específica. E pode reencarnar entre 500 e 700 anos. Ele só volta a reencarnar
em períodos que compreende 500 a 700 anos. Então olha aí a elevação. Enquanto a média leva aí 30, 40 anos, né, para voltar, 500, 700 anos, não é espírito puro, hein? Ele respondia com Jesus, subordinado a Jesus. Sim, mas eu não sei se é esse Asclépios. Quantos é o nome grego? Quantos Asclépios tinha na Grécia? É igual você fala que é o Dr. Erma. É o Dr. Erma que eu conheço, que trabalha aqui na casa. Erma na Alemanha é igual o Joaquim José em Portugal. Ou Raimundo lá no Piauí. Né? Então, a gente não sabe quem é um espírito. A gente sabe que Asclépios é o símbolo lá da medicina, mas será que é esse? Pois é o que ele está dizendo aqui. A gente não importa o nome. Agora eu posso chamar de Pedro, que eu sou devoto de São Pedro, gosto de São Pedro, então meu guia, meu anjo da guarda, São Pedro, me ajuda. Mas é o Asclépios, não é São Pedro. Mas ele vai ficar zangado, pô, meu nome é Asclépios, você está me chamando de Pedro? Quantos nomes ele teve aqui na Terra? Quantos nomes nós já tivemos aqui na Terra? É isso que ele está dizendo, não importa o nome. Pergunta, no question. O mesmo acontece todas as vezes que um espírito superior comunica-se espontaneamente sob o nome de um personagem conhecido. Nada prova que seja precisamente o espírito desse personagem, mas se ele nada diz que desminta a elevação do caráter deste último, a presunção de que seja ele, em todo caso, pode-se dizer que, se não for ele, deve ser um espírito do mesmo grau de elevação, ou talvez até enviado por ele. Em resumo, a questão do nome é secundária, podendo o nome ser considerado como um simples indício da categoria que ocupa o espírito na escala espírita. Acho que fechou essa ideia aí, né? Ficou bem claro, né? A questão a posição é completamente diferente quando um espírito de uma ordem inferior adorna-se com um nome respeitável para dar crédito às suas palavras. E este caso é tão frequente que não seria demais manter-se em guarda contra essas espécies de substituições. É graças a esses nomes de empréstimo e principalmente com o auxílio da fascinação que alguns espíritos sistemáticos, mais orgulhosos do que sábios, procuram tornar aceitas as ideias mais ridículas. O caso do Agostinho lá, ele deixou, né? Ele falou, Santo Agostinho deve ser bom, mas ele não dava conselhos ruins. Mas quantos espíritos se adornam de um nome conhecido para se fazer obedecido? Tanto. A gente viu aqui, com o médium da casa, o seu altivo pediu para fazer assim, mandou mudar toda uma coisa que eu já tinha feito, pô, e orientado por ele. Não vou mudar não. Mas não vou mudar mesmo, vai ficar assim. Não vou mudar não. Pode dizer para ele que eu não vou mudar não. Mas se o altivo falou não. Rever isso aí, rever. Eu não vou mudar não. O que eu disse está dito. O que eu disse não, o que ele disse está dito. Falou uma coisa bem coerente, era coerente. A gente tomou as medidas cabíveis ao caso, coerência. Passei pelo crivo da razão, da lógica. Não, tá bom, é isso mesmo. Vamos fazer assim. Passou. Aí, não, mudou, ele está dizendo que fazia assim. Eu falei, não, tem alguma coisa errada, não vou mudar não. Vai lá, vai rezar mais, reza. Tá. Qual o altivo que falou, né? Não deve ter muita gente com esse nome não, né? Mas qual foi o altivo que falou? Vai lá. Aí passado lá uns dias, ela falou com o seu altivo, lembrou, viu bem o altivo. Não, o senhor disse isso para mim. Eu não disse isso não.
Mas como não disse, eu vi o senhor mandou mudar, o senhor falou isso. Não, foi lá. Foi aquele ali. Aí estava um espírito. Deixa só terminar. Espera um pouquinho. Espera. Quando acabar eu vou lá. Pessoal, sem senso. Aquele ali. Aí ela olhou, aí o espírito começou a rir, deu uma gargalhada e se desfez. Desfez a imagem dele, aí saiu dando uma gargalhada e foi embora. Agora, por que o altivo deixou o médium ser enganado? Aprendizado. Prestar atenção. Vigiar mais. Rezar mais. Aí você pega aqui a 236, que a gente passou lá atrás, ó. A 236. 236. Não, 226, né? É a 226. Que eu ainda não cheguei ali no 226. Tá aqui, ó. 222. 226, tá aqui. Item 9. Pergunta número 9 na 226. Há médiuns a quem são dadas espontaneamente. Não, é a 9. Qual seria o médium que se poderia chamar perfeito? 226, pergunta número 9. Qual seria o médium que se poderia chamar perfeito? Perfeito, que pena. Sabeis bem que a perfeição não existe na terra. Sem isto, não estarias nela. Dize, portanto, bom médium, e já é muito, pois eles são raros. O médium perfeito seria aquele sobre o qual os maus espíritos jamais teriam ousado fazer uma tentativa para enganá-lo. O melhor é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido enganado menos frequentemente. Aí. Aqui, bem claro. É uma lição para o médium, não é? O médium perfeito seria aquele que sobre o qual os maus espíritos jamais teriam ousado fazer uma tentativa para enganá-lo. O melhor é aquele que, se simpatizando somente com os bons espíritos, menos enganado é. Perfeito foi Jesus. Ah, mas Jesus foi tentado no deserto. Aquilo ali é conversa. Como é que quem que ousaria tentar a Jesus? Ah, para ter o mundo. Ele estava com Pilatos, ele podia se associar a Roma. Para que ele queria aquilo? Poder, ele podia se associar aos fariseus que tinham poder. Judas não viu isso. Judas não viu. Ele estava nem aí para isso, ele não estava nem preocupado com isso. Meu reino não é desse mundo. Se ele falou, não, quem que ousaria tentar Jesus? Quando chega o menino lá endemoniado, ó, saia desse menino. Uma palavra dele, uma ordem dele. Quem faria isso? Todo mundo já enterrou, até o defunto, está enterrado, não vai lá não, já cheira mal. Abre. Lázaro, vem para fora, não é? Quem que faria isso? Eu? Você? Então, ninguém ousaria ter aquilo, é uma interpolação. Os exegetas veem isso bem claramente. É uma interpolação. Então, esse sim, o médium de Deus. Se a gente pode chamar Jesus de médium, ele era um médium de Deus. Né? Aí você vê lá, querendo pegar Jesus pelo pé, né? Essa mulher foi pega em adultério. A lei manda que seja apedrejá-la. O que você diz? Ué, atire a primeira pedra quem tiver sem pecado. Abaixou, ficou escrevendo com o dedo ali. Ó. Pô, tranquilão. Tranquilo.
É lícito pagar pagar o tributo a César? Outra armadilha. Dê-me essa moeda. De quem é essa esfinge? É de César. Dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. A resposta. Espírito que estava a milhões de quilômetros da gente, né? Séculos, milhares de séculos na nossa frente, naquela época e hoje. A pureza. E para terminar, vamos terminar esse parágrafo aqui. A questão da identidade é, portanto, como já dissemos, quase indiferente quando se trata de instruções gerais, visto que os melhores espíritos podem se substituir mutuamente sem que isso traga consequência. Falange do Dr. Bezerra, por exemplo, ou do Erasto, como botou ali, do Fénelon. Os espíritos superiores foram, por assim dizer, um todo coletivo, cujas individualidades nos são, com raras exceções, completamente desconhecidas. O que nos interessa não é a pessoa deles, porém seus ensinos. Ora, desde que este ensino seja bom, pouco importa que aquele que o deu chama-se Pedro ou Paulo. Julgamo-lo pela sua qualidade e não pela sua insígnia. Se um vinho é ruim, não é a etiqueta que o tornará melhor. Acontece diferentemente nas comunicações íntimas, porque é o indivíduo, sua própria pessoa, que nos interessa. E é com razão que nesta circunstância procuremos nos certificar de que o espírito que atende ao nosso apelo é realmente aquele que desejamos. Aí agora a gente vai entrar no item 257, que ele vai falar da identidade de um parente. Aí é diferente. Ah, fulano está dando parente, está dando aqui uma mensagem. Quando você tem sensibilidade, a pessoa vai estar escrevendo ou está lendo, você vai sentir, é fulano, você vai sentir. Se não for, você vai ficar indiferente. Senão tem alguma coisa errada aí. Agora, de modo geral, o importante é dar um detalhe. Ah, você quer saber notícia da sua avó, você gosta muito da sua avó. Ah, sua avó está bem, isso é muito genérico. Sua avó está bem, foi amparada, está no mundo. Isso até eu dou essa notícia, está no mundo espiritual, está trabalhando muito. Assim que puder, ela vai dar uma mensagem melhor, ela sente saudade sua. E se eu posso mandar essa mensagem para a tua avó, para a avó dele, para 300 vós? É muito genérico. Como eu vejo, de modo geral, as mensagens, eu rasgo tudo. Eles estão aprendendo, tem que aprender a fazer direito. Aí é necessário identificar o espírito. É necessário. Passar para você, olha, a sua avó, quando disse isso, quando aconteceu, aí tem um detalhe, como fazia o Chico, né? Um detalhe que você, é minha avó, não tem como não ser. Aí é diferente, a gente vai parar aqui, semana que vem a gente começa no 257, tá bom? Sabe, a que passou para você, né? Pois é, é isso aí. Mensagem pronta. Você viu aqui, nós conversamos aqui. Você viu uma situação que a gente falou para você que não era aquela situação. E depois você ponderou, você realmente. Mas para você afirmou que era aquilo. Mas o que falta ali? Falta em você experiência. Tem que estudar mais, tem que trabalhar mais, tem que estudar muito mais. Falta experiência. Uma que você escreveu ali também. Eu vi, faltou o quê? Experiência, falta um pouquinho mais. Então, a gente que eu estou há muito tempo fazendo isso, eu vou percebendo. A pessoa deu uma mensagem para mim no outro dia ali, é isso. Eu fiquei, putz, tem alguma coisa que não está batendo. E realmente não estava. Vamos fazer a nossa prece então? Tudo bem, Andrade?
Médico Jesus, amigo Jesus, irmão maior. Tudo iniciamos em Teu nome e em nome de Deus nesta casa de amor. E tudo encerramos em Teu nome e em nome de Deus. Mas sempre os Teus enviados fazem parte importantíssima nas nossas atividades, como os estudos desta manhã. Então, a nossa gratidão a Allan Kardec pelo legado deixado a todos nós, pela sua inspiração. A nossa gratidão a Leon Denis, que deu continuidade a esta obra, a essas obras, a doutrina espírita, e ao altivo e demais guias da nossa casa de amor. Muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe a todos vocês, os ajude muito e cada vez com mais paciência para conosco. Que Jesus abençoe os lares que nos ouvem à distância. Que Jesus abençoe e proteja a nossa casa espírita, a nossa casa de amor. Em nome do altivo, em nome da direção espiritual do SEAP, do nosso irmão Ernesto Mozano, de Leon Denis e de Allan Kardec, em nome do amor que vibra, que envolve a todos nós nesta casa de amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, pedimos a devida permissão a Jesus e a Deus nosso Pai, para encerrarmos os estudos da manhã de hoje em torno do Livro dos Médiuns. Que assim seja.